Paz do Senhor a todos. Boa noite. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Êxodo. Êxodo capítulo 6. Amém? Êxodo 6, o verso 14. Que diz: Estas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Jemuel e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, e Coate, e Merari. E os anos de vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias, e os filhos de Coate, Arão e Izar, e Hebron e Uziel. E os anos de vida de Coate foram 130 anos. E os filhos de Merari, Maali e Muzi. Estes são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. Os anos de vida de Arão foram 137 anos, e os filhos de Isá, Corá, Inefeg e Zicre. Verso 22. E os filhos de Uziel, Isael, e Elisafã, e Citre. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. A ela gerou-lhe a Nadab, a Abiú, a Eleazar e a Itamar. E os filhos de Corá, o Coré, a Síria, o Cana, a Biasaf. Estas são as famílias dos coratitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Essas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, as quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Esses são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Amém? Podemos sentar? Às vezes, nós pensamos que nós temos o controle de alguma coisa da nossa vida. Às vezes a gente pensa que manda no que vai acontecer. E a gente planeja tudo bem direitinho, tudo bem organizado. A gente diz: amanhã eu vou levantar de tal hora, aí eu vou arrumar a casa de tal hora até tal hora, e de tal hora até tal hora eu vou fazer o almoço, e vai ser assim, e eu vou organizar isso, e vou fazer aquilo, e quando for tal hora eu vou estar livre para fazer isso ou aquilo, e a gente organiza o dia da gente todo direitinho. Começa o dia já dando errado, porque por vezes a gente marca para levantar em uma hora e levanta outra, perdemos a hora. E já começa aquele planejamento dando tudo errado. Porque se você tinha marcado para levantar de 8 horas e levantou de 9, aquilo que você faria de 8 até as 9 já não está feito. Nós não conseguimos comandar nada direito em nossa vida. E por vezes achamos estar no controle. Ou então por vezes achamos que quem está no controle de outras situações são governantes. E eles têm autoridade para decidir alguma coisa e mudar alguma situação. E por isso, a cada 2 anos, nós chegamos até a urna. E às vezes depositamos nossa confiança em alguém lá e dizemos assim: esse aqui que eu vou votar, ele vai fazer alguma coisa. Às vezes ele faz alguma coisa, mas não é nada do que a gente esperava. Ele fez alguma coisa no final, mas fez tudo o contrário do que prometeu. Às vezes nós pensamos que alguma situação de nossa vida,
só pode estar sob o controle do maligno. Não é possível. A gente olha aquela situação e diz assim, isso não pode ser algo normal. Isso só pode ser coisa do inimigo. Mas nós vivemos em um mundo que é governado não por nós, nem mesmo pelas autoridades constituídas desse mundo, e nem mesmo pelo diabo. O mundo em que vivemos é o mundo de Deus. Quem governa o mundo em que estamos é Deus. E nada mudou. Ele continua sendo Deus que manda e organiza todas as coisas. Se nós pararmos e olharmos tudo que nós vemos analisando do texto de Êxodo até aqui, nós vemos que tudo estava sob o controle de Deus. O sofrimento daquele povo estava sob o controle de Deus. Moisés ir para outra terra estava sob o controle de Deus. Moisés retornar agora estava sob o controle de Deus. As coisas que aconteceriam no Egito estavam sob o controle de Deus. E nós vamos ver no texto que acabamos de ler, Moisés se apresentando. É ele quem escreve o livro de Êxodo, então ele se apresenta. De que família ele veio, de onde ele é, como ele pode provar que ele é de fato o povo de Israel. E ele faz uma pequena genealogia, muito simplificada, pulando muitos detalhes, porque a última genealogia que nós encontramos está no capítulo 1 desse livro. E foi logo após a morte de José, lá no Egito. E agora já fazia mais de 400 anos que essa genealogia tinha acontecido. Havia um lapso histórico. Então quem era Moisés? Para ele se apresentar agora e dizer que libertaria aquele povo, então ele se apresenta. Eu sou da família de Rúben, mas também da família de Levi, também da família de Simeão, também da família de Coré ou Corá, também da família de Nadab e Abiú, que são filhos de Arão, também da família de Arão. Ele se apresenta como sendo parte dessas famílias. E a gente pode pensar, Moisés só colocou gente top da família, né? A genealogia era simplificada, então ele poderia colocar somente o pessoal. Ele disse assim, eu vou colocar só gente boa da minha família. Não foi não. Ele poderia ter selecionado algumas pessoas melhores da família dele para colocar. Mas parece que ele colocou as pessoas que eram bem conhecidas, mas não eram conhecidas pelos motivos mais legais. Rúben perdeu o seu direito de primogenitura do seu pai Jacó, porque ele teve relações com uma das mulheres de seu pai, Bila, uma das mulheres que vieram junto com a mulher de seu pai. Quando um homem casava na antiguidade, vinha a mulher e vinha uma serva junto com aquela mulher, e essa serva ajudaria aquela mulher a cuidar dos filhos, a cuidar da casa, a organizar as coisas, e aquela mulher estava plenamente ao serviço do casal, de forma que ela poderia ser alguém que cuidava da casa, ajudava a esposa, e poderia ser alguém que gerava filhos junto com o esposo legítimo da sua patroa. E foi isso que aconteceu. Só que esse Rúben pega essa das mulheres de seu pai e toma ela para ser sua e tem relações com ela. E Moisés coloca esse rapaz como sendo minha família. Essa pessoa é minha família. Mas ele também coloca Simeão e Levi no meio da família dele. Simeão e Levi eram dois rapazes que, em certa feita que Jacó chegou na terra dos Siquemitas, eles tinham uma irmã belíssima, Diná. E Siquém, o príncipe daquela terra, se apaixonou pela irmã de Levi e Simeão. E ela se apaixonou por ele. E ambos, de forma escondida, tiveram um caso. Os irmãos descobriram. Mas o rapaz estava muito apaixonado. Siquém estava muito apaixonado por Diná. E foi lá em Jacó dizer que queria a filha dele em casamento e disse tudo o que tinha acontecido. E os irmãos disseram assim, não, nós não damos nossa irmã em casamento a incircuncisos. Vocês precisam fazer parte da aliança do nosso Deus. E então, eles aceitam.
circuncidasse. Mas no dia em que a dor da circuncisão estava mais forte naqueles moradores ali, eles foram e mataram todos. Destruíram a cidade. Acabaram com tudo. E Jacó, na hora de entregar a bênção para eles, disse assim: a minha alma não entre no conselho de vocês, porque vocês, no seu furor, destruíram homens. Então, já temos aqui o caso de alguém que se mete no relacionamento do seu pai. E já temos dois aqui que são assassinos. E não assassino de pouca gente, assassino de muita gente. É só gente boa, né? Na família de Moisés. Então, ele coloca Nadab e Abiú, dois filhos de Arão, como também parte da sua família. Nadab e Abiú, em Levítico 10, são aqueles jovens que entram no templo do Senhor e apresentam fogo estranho e são mortos por Deus, porque apresentaram fogo estranho diante do templo do Senhor. Mas não tem Moisés que sirva nessa família? Não tem não. Aí ele coloca outro rapaz, Corá ou Coré, em algumas traduções, e parece melhor traduzir como Coré. Esse rapaz foi um dos que conspirou contra Moisés, dizendo que Moisés não era o único a quem Deus havia escolhido, e havia mais gente que poderia também governar aquele povo, e conspirou contra Moisés para tirar Moisés da liderança do povo. Temos aqui um profano, que é Rúben, dois assassinos, Simeão e Levi, temos dois abomináveis, Nadab e Abiú, e temos agora um traidor, Coré. Que família, viu? Aí Moisés se coloca: eu e Arão saímos daí. Eu e Arão saímos dessa família. E ainda assim, Deus nos usou. E ainda assim, Deus foi conosco. E ainda assim, Deus nos chamou. Sabe aquela história que às vezes as pessoas dizem: essa fruta não caiu muito longe do pé? Para dizer que geralmente os filhos não vão mais longe do que os seus pais. Esses foram. Esses foram. O futuro de vocês, jovens da casa do Senhor, homens, mulheres da casa do Senhor, não precisa ser a mesma vida que os pais de vocês viveram. Vocês podem ter uma vida diferente. Eis aqui o caso de Moisés. A família de Moisés é uma família toda dilacerada. E Moisés foi homem de Deus. Nós não precisamos, meus irmãos, viver a mesma vida, às vezes destruída, que os nossos entes passados viveram. Nós podemos ter uma vida diferente, Deus pode nos conceder uma vida diferente. Eu comecei lendo a genealogia de propósito. Muitas vezes a gente não entende por que tem essas coisas na Bíblia, não sei quem foi pai de não sei quem, não sei quem. E eu fui buscar entender porque Moisés coloca a família dele nua e crua aqui para todos, ele dizendo assim: minha família, tem gente que não presta todo lado, mas Deus ainda assim me chamou do meio desse povo, e agora Ele me usa, Ele usou a minha vida. Nós não precisamos viver no nosso futuro o passado dos nossos pais. Deus pode nos dar uma nova história. Nessa feita, depois que Moisés se apresenta, dizendo quem ele é e qual é a família dele, Deus renova as forças de Moisés para ele ir de novo lá no faraó. Lembram-se que na pregação da semana passada, Moisés foi falar com o faraó, e o que é que aconteceu? Ao invés da situação melhorar, a situação piorou. E Moisés estava desanimado para ir lá falar com o faraó de novo. Quem não ficaria? Todo o povo agora de Israel estava olhando meio torto para Moisés. Porque parece que a chegada de Moisés, que no começo foi tão alegre, agora era só tristeza. E Moisés é encorajado por Deus a ir lá de novo no faraó. E a mostrar diante de Faraó os sinais que Deus havia dado. E ele vai diante do Faraó, ele e Arão, e mostra diante do Faraó o bordão que Deus lhe havia dado, o cajado que Deus lhe havia dado. E aquele cajado torna-se em serpente ali diante do Faraó.
E Faraó manda chamar os encantadores do Egito. E os encantadores chegam também, fazem com que seus bordões transformem-se em serpente. Mas a serpente a qual Arão havia transformado, e na verdade havia sido Deus, ele tragou, engoliu as serpentes dos magos encantadores do Egito. Mas ainda assim, Faraó não ligou. Moisés chegou lá dizendo assim: olha, Faraó, deixa o meu povo ir. Deus quer que esse povo saia daqui para adorar a ele. E Faraó diz assim: faça algum sinal para que a gente saiba do poder desse Deus. E eles fazem isso. Mas o coração de Faraó endureceu-se e Faraó não permitiu que aquele povo saísse dali. E então começam as pelejas de Deus contra Faraó. Os homens pensam que estão no comando e governam alguma coisa. A gente não governa nada. A terra, o povo, o mundo, todas as coisas são de Deus. E a vontade de Deus vai ser cumprida. E Deus envia Moisés. Logo de manhã, Moisés levanta cedo. Isso está no capítulo 7, verso 19. Moisés levanta cedo. Vai lá no Faraó, porque ele vai vir. Eu já marquei esse encontro com o Faraó. Ele vai vir a ficar na frente do mar. Ele vai vir até as águas. Você vai lá, fica esperando ele. Quando ele chegar, você diga a minha mensagem a ele, dizendo a ele que se ele não deixar o meu povo ir, as águas do Egito vão tornar-se em sangue. E esse rio, ou que hoje é o auxílio, esqueci agora o termo, mas é o auxílio para todas as empreitadas no Egito, porque não havia água. Aquele rio era o sustento de água para todo o Egito. Vai faltar. Os peixes vão morrer. A cidade vai feder. Tudo vai ficar arruinado. E Faraó não ouve. E Moisés faz. Moisés junto com Arão. A água transforma-se em sangue e os peixes morrem. E o Egito começa a cheirar mal. E as pessoas começam a ficar com sede. E Faraó chama os magos e encantadores dele. E sabe o que acontece? Os magos e encantadores deles conseguem fazer um milagre igual. Conseguem fazer com que a água transformasse em sangue. Mas na frente, a segunda praga, no capítulo 8, verso 1 a 15, Moisés trata da mesma forma. Deus chama Moisés e manda Moisés ir até a margem do rio, porque Faraó virá. E Faraó chega. E Moisés está lá dizendo: olha, Faraó, aquilo ali foi só o começo. Dessa vez Deus enviará rãs sobre toda a terra. E a terra ficará em terror por causa das rãs, por causa dos animais que abundarão aqui no Egito. E essa terra vai cheirar mal novamente. Faraó endureceu o seu coração. E Moisés fez cumprir-se a palavra que o Senhor tinha dito. E rãs tomam conta do Egito. E Faraó manda chamar os seus magos e encantadores, para que as rãs fossem reproduzidas por eles. E eles conseguem imitar. Com as suas mágicas, com os seus encantos, eles conseguem imitar o prodígio. O problema é que eles não conseguiram tirar. Fazer aparecer, eles conseguiram. Eles não conseguiram fazer, foi sumir. Aí Faraó manda chamar Moisés. Está aí no verso 8, capítulo 8, verso 8. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Moisés foi, orou ao Senhor. As rãs desapareceram. As rãs morreram e outras desapareceram. No verso 15 vai dizer assim: vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração, ou endureceu o seu coração, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Ele havia prometido: Moisés, tira essa rã daqui que eu deixo vocês sair.
Aí Moisés disse assim, está certo. É a sua palavra, é a minha palavra. Vamos tirar essas rãs daqui. As rãs saem. Aí Faraó viu que estava livre daquele mal e disse, não precisa não. Está tudo certo. E não deixa o povo sair. Aí o Senhor chama Moisés. E diz assim, Faraó está pensando que eu estou brincando. Vai lá, Moisés, em Faraó. E diz a ele que agora virão piolhos. Eu quero ler com vocês verso 16, capítulo 8, verso 16. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com o bordão e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Moisés não foi lá agora. Deus mandou Moisés não ir, não chamou Moisés a ir diante do faraó, simplesmente mandou que a praga fosse lançada. Aí o faraó chamou os encantadores e disse, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. E os encantadores não conseguiram. E os encantadores olham para o faraó e dizem assim, olha, tem coisa errada aqui, faraó. Tem coisa errada. Isso aí é o dedo de alguém muito poderoso. Porque a gente não consegue. A gente não consegue fazer igual. Tem alguém muito poderoso, está ao lado de Moisés. E as coisas não são do jeito que você quer, não. Mas Faraó não deu ouvidos. Nem mesmo aqueles que estavam do lado dele, esses magos encantadores estavam do lado dele na hora que o bordão de Arão se transformou em serpente, na hora que a água transformou-se em sangue, na hora que as rãs vieram, agora quando os piolhos vêm. Aí ele diz assim, olha, não dá não. E é interessante porque eles conseguem reproduzir alguns dos milagres feitos. E isso é a prova de que o diabo ele pode ser alguém que faz milagres acontecer também para enganar o povo. Só que o diabo, por mais astuto que seja, enganador que seja, ele não é capaz e nem é poderoso igual ao nosso Deus para fazer com que milagres aconteçam ao seu bel prazer e ao seu bel querer. Não é. Ele vai até onde Deus queira que ele vá. E ele para onde Deus quer que ele pare. O mundo está sob o governo do nosso Deus. E aí, finda-se a praga dos piolhos. Que os magos não conseguiram fazer, Faraó também não deu ouvido. E Deus chama Moisés e manda Moisés ir até o Faraó. Verso 28, do capítulo 8. Exatamente. Verso 24, na verdade, capítulo 8, verso 24. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos. E sobre toda a terra do Egito, a terra foi corrompida desses enxames. A praga chegou. O que é que Faraó fez? Verso 28. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que sacrifiquem ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente indo, não vades longe. Orai também por mim. Verso 31. Diz assim, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de mosca se retiraram de Faraó, dos seus servos, do seu povo. Não ficou um só. Verso 32. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração e não deixou o povo ir. De novo, já é a quarta vez. Já é a quarta praga. Já é a segunda vez que Faraó faz esse tipo de artimanha com Moisés. Mas vem a quinta praga. E agora os animais vão sofrer. Porque a praga que vem sobre os animais.
Capítulo 9, verso 3. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Verso 5. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor estas coisas. Verso 7. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. Ele começou a olhar. Ele começou a reparar uma coisa: toda a praga que vinha, só vinha para ele. Eles estavam na mesma terra, o povo hebreu e o povo egípcio. Os dois estavam na mesma terra. Mas agora Faraó começa a reparar que toda a praga que vem, só vem para o lado dos egípcios. O povo de Israel não sofre nada. Ele olha até para os bois do povo lá e diz: não sofreu um desse lado. Mas do meu lado, todos os animais que estavam no campo morreram. Mas ainda assim, endureceu o seu coração. E então vem a sexta praga. Agora, o Senhor envia úlceras, que são doenças como câncer, que brotam na pele. E está dito aí no verso 10. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés espalhou para o céu e tornou-se em sarna que arrebentava em úlcera nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna em os magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Fazer uma pausa e observar esse coração de Faraó. O coração de Faraó, ele não é um coração pior do que o de nenhum de nós. Não é. O que acontece é que o coração de Faraó é igualzinho ao nosso. Se Deus, pela sua graça, não mudar o nosso coração, e é isso que a palavra diz: vos darei um novo coração, porque eu tirarei esse coração de pedra e vos darei um coração de carne, e com este novo coração me servireis e me adorareis, e eu me agradarei de vós. Distante de Deus, distante da graça de Deus, e sem receber esse novo coração de Deus, tudo pode cair ao nosso redor e a gente não se converte de verdade. Veja o caso de Faraó. O gado foi destruído, a terra foi destruída, as águas foram destruídas, aqueles amigos que estavam do lado dele foram também destruídos, agora estavam com doenças, tudo estava sendo destruído ao redor dele. Eles não estavam nem aí para o que Deus estava dizendo. Esse é o coração de qualquer homem. Se Deus não nos der um novo coração, Deus pode fazer o que for ao nosso redor. Tudo de ruim pode acontecer ao nosso redor e a gente não converte. É por isso que por vezes eu não acredito muito naquelas letras de música que dizem: quem não vem por amor vem pela dor. Não vem. Se Deus não mudar o coração, não vem nem por amor, não vem nem por dor, não vem por nada. Deus precisa dar um novo coração. Aí sim, qualquer chamado que Deus faça, a pessoa virá. A sétima praga está aí no capítulo 9, verso 15 e 16. Que diz: porque agora tenho estendido minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilências, e para que sejas destruído da terra. Verso 16. Mas deverás para isto, te mantive, para te mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Verso 26. Como estavam os hebreus quando a praga chegou? Somente a terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Verso 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhe: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Verso 34. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar e agravou seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu
e não deixou ir o povo de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Agora, Moisés é até chamado para negociar. Ele chama Moisés para fazer uma espécie de negociação, porque ele não estava aguentando mais. Aqui começou a descer uma chuva de pedras sobre aquele lugar e destruiu tudo quanto foi de árvore, tudo quanto foi de edificação, tudo quanto foi de coisa lá no Egito. O faraó já não aguentava mais. E o povo de Israel não tinha uma pedra caindo lá. O faraó manda dizer a ele: não, dessa vez eu vou deixar vocês ir. E passa assim. A praga de outra praga, que é a praga dos gafanhotos. E na praga dos gafanhotos, o faraó negocia com Moisés. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. E o faraó negocia com Moisés, dizendo assim: olha, vai somente vocês, os homens, sacrificar o vosso Deus. Moisés diz: não, vai sair todo mundo daqui. Todos vão sair daqui. Não ficará aqui nenhuma unha de nenhum de nós. Se vamos sair para sacrificar, vai sair todos. Aí o faraó disse assim: não, desse jeito não. Desse jeito a gente não vai ter negociação não. E a praga veio e Faraó se endureceu mais uma vez. E vem a penúltima praga, a nona praga, que é quando Deus faz descer trevas sobre aquele lugar. E as pessoas ficam durante 3 dias sem conseguir nem enxergar a sua frente. Então o faraó manda chamar Moisés e negocia mais uma vez com Moisés, dizendo para deixar o povo ir. E o faraó endurece seu coração e diz assim: você nunca mais verá a minha face. E Moisés diz assim para ele: você disse bem, eu nunca mais verei a sua face. Porque Deus já havia avisado a Moisés que a última praga estava para chegar. E a última praga nós veremos em outro momento. Mas esse texto é muito importante. Ele nos traz muitas instruções para o nosso coração. Ao nos mostrar que Faraó é o retrato mais vívido e mais exato do coração de qualquer pessoa. Qualquer um de nós, a quem Deus não deu um novo coração, será assim. Tudo pode estar dando errado e ele vai chegar assim e dizer assim: gente, orem por mim, dessa vez eu vou ficar firme, dessa vez eu vou fazer isso, dessa vez faz um monte de promessa. Quando aquela situação passa, ele vira as costas para Deus e vai embora. O relato de Faraó é o mais puro retrato do coração de cada um de nós. Dizemos com nossa boca que amamos a Deus, mas o nosso coração nunca obedecerá a Deus de verdade, se não for mudado, se não for nos dado um novo coração. Nós nunca amaremos a Deus de verdade, sempre priorizaremos outras coisas. E hoje, nós sabemos que por meio de Cristo, nós podemos ter esse coração de pedra retirado e ser nos dado um coração de carne. E esta noite, por meio de sua palavra, Cristo nos chama a recebermos este novo coração. Venham, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor nos chama a receber um novo coração, para que as situações da vida não sobrevenham sobre nós e nós nos mantenhamos endurecidos e sem querer nada com Deus. Que Ele nos conceda este novo coração. Vamos